Olá, hoje, dia 7 de fevereiro de 2026, a gente vai mergulhar no futebol carioca. Tem novidade importante chegando em São Januário. Nossas fontes de hoje são duas matérias, uma do portal Lance e outra do GE. E as duas falam da mesma coisa, o desembarque do atacante argentino Cláudio Spinelli no Vasco da Gama. E o nosso objetivo aqui é desmontar essa contratação, sabe? Entender quem é esse jogador, por que o Vasco foi atrás dele justo agora, o que os números e as primeiras palavras dele pra gente dizem. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. E esse ponto do agora é o mais importante. A chegada do Spinelli não é uma coisa qualquer, não acontece no meio das férias. Ele pisa no Rio um dia antes de um clássico decisivo contra o Botafogo, com o Vasco, assim, sob uma pressão enorme no campeonato. Então, o que a gente vai analisar é isso: a negociação, o perfil do cara, a necessidade do clube e essa panela de pressão que é o calendário. Tá tudo conectado. Perfeito. Então vamos começar por essa cena que as fontes pintam. Sábado de manhã, aeroporto do Galeão. Cláudio Spinelli, 29 anos, chega e, claro, já dá de cara com a imprensa. E as primeiras palavras dele, que tanto o Lance quanto o Geo reportaram, já dão o tom, né? Ele não veio com aquele papo pronto. Ele falou que estava muito ansioso e disse que vir para o Vasco era um grande passo, com muita gana. Essa palavra gana me chamou muito a atenção. Gana é uma palavra-chave, não é uma escolha à toa. No futebol sul-americano, isso tem um peso enorme. É diferente de vontade, né? Completamente. Gana tem a ver com raça, com uma entrega quase visceral. É uma mensagem direta para a torcida. É ele dizendo: olha, eu sei que aqui no Vasco, antes de jogar bonito, tem que suar sangue. E ele ainda foi além, né? Fez aquelas promessas que a torcida quer ouvir, mas que também, nossa, cria uma cobrança. Sim. As fontes citam ele dizendo: prometo dar tudo de mim por estas cores. E a mais forte de todas: prometo deixar a vida pelo time e pela torcida. Isso arrepia na hora. Arrepia, mas é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, é tudo que o torcedor quer ouvir. Ele mostra que não tem medo, que compra a briga logo de cara. Certo. Por outro, essa mesma frase vai ser lembrada na primeira partida ruim dele. A distância entre ser o herói que deixa a vida em campo e ser criticado pela falta de entrega num clube como o Vasco, às vezes é de 2 ou 3 jogos sem gol. A régua da expectativa já começou lá no alto. Exatamente. Ele mesmo colocou ela lá. Boa. Agora, vamos sair um pouco das palavras e ir para os fatos, para os números. E aqui, cara, o cenário que as fontes mostram é muito bom. Tanto o Lance quanto o GE dizem a mesma coisa. 2025, no Independente do Valle, foi a melhor temporada da carreira dele, de longe. E os números comprovam isso, né? Comprovam. O Lance fala em 28 gols e 2 assistências em 51 jogos. Ele ficou entre os principais artilheiros do Equador. O GE confirma os 28 gols, mas em 50 jogos, e adiciona um detalhe que para mim faz toda a diferença. Onde esses gols saíram? Foram 4 na Libertadores e outros 4 na Sul-Americana. E aí que tá o pulo do gato. Isso separa o bom jogador do jogador relevante. Uma coisa é você ser artilheiro no campeonato equatoriano, com todo respeito. Sei. Outra, completamente diferente, é você manter esse nível em competição continental, contra time argentino, colombiano. A dificuldade é outra. Isso mostra que ele não sente a pressão, sabe? É um selo de qualidade. Peraí. Tem um detalhe aqui na matéria do GE que eu quase deixei passar. E é inacreditável. O que foi? Desses 4 gols que ele fez na Sul-Americana, 2 foram contra o Vasco. Sim. O novo reforço do Vasco foi um dos algozes do time no ano passado. Cara, isso muda tudo. A contratação ganha outra dimensão. Não é só um cara que se destacou e o Vasco viu. É um cara que o Vasco sentiu na pele o que ele pode fazer. Exato. A diretoria não precisou ver videozinho, não precisou de relatório. Eles tiveram a prova ao vivo do estrago. É aquela máxima do futebol, né?
Se não pode vencê-lo, contrate-o. Fica tudo muito mais concreto. Faz todo sentido. E, além dos gols, o Gé também fala do perfil físico dele. 1,80 m, boa impulsão. Parece só um detalhe, mas taticamente não é, né? Não é detalhe. É a peça central do quebra-cabeça. Esse dado é a chave para entender o porquê dessa contratação. Explica melhor. O esquema do Vasco, principalmente quando o jogo aperta, depende muito daquela bola na área de ter uma referência para brigar lá em cima. Desde que o Vegetti saiu, o time não tem mais isso. Ficou um buraco ali, teto para a estratégia do clube. As duas fontes são bem claras. O Vasco precisava de um centroavante para ontem. Sim, era uma emergência. Perdeu o Vegetti, perdeu o garoto Ryan e o titular, o Brenner, estava jogando sozinho, sem ninguém no banco. E o perfil que o Gé disse que o Vasco buscava era, olha só, um atacante mais de área, brigador e bom na bola aérea. É um retrato falado dele. Exatamente. Mas é um retrato falado que também carrega a sombra de um fantasma, né? É impossível não ler essa descrição e não pensar na hora no Pablo Vegetti. O antecessor argentino que deu muito certo. Exato. O Vasco não está tentando inventar a roda, está tentando replicar uma fórmula que funcionou. E isso é interessante, mas ao mesmo tempo é perigoso. Perigoso por quê? Parece uma aposta segura. É segura, taticamente, porque o time já sabe como jogar com um centroavante assim, mas cria uma comparação que pode ser muito cruel. Entendi. O Spinelli não é o Vegetti. Ele vai ter o tempo dele de adaptação, as características dele. O maior desafio talvez não seja nem fazer os gols, mas sim conseguir escapar dessa sombra. A torcida vai ter que ter paciência. É a busca por um perfil, não pela mesma pessoa. E a parte financeira, pelo visto, ajudou muito. O lance fala em 2 milhões de euros, o que dá uns 10,6 milhões de reais. Aham. E eles dizem que o Independiente Del Valle ficou com a porcentagem do passe dele. O que é bem comum. Já o GE fala em 2 milhões de dólares, que dá quase a mesma coisa, 10,5 milhões de reais, e chama a negociação de grande oportunidade de mercado. E faz sentido. Porque eles dizem que tanto a transferência quanto os salários são baixos para os padrões de hoje do futebol brasileiro, que está super inflacionado. E aí você junta as peças e vê a jogada de mestre. O Vasco resolve um problema tático urgente, com um jogador no auge, que já provou o valor contra o próprio time e por um custo baixo. O risco financeiro é controlado. Muito controlado. E essa parte de manter uma porcentagem com o clube antigo é o que viabiliza o negócio. É como se o Vasco dissesse, olha, não posso pagar tudo agora, mas se ele arrebentar aqui e a gente vender, vocês ganham junto. É uma aposta compartilhada. Agora vamos para um outro fator, que não está no campo, não está na planilha. A tal da herança argentina em São Januário. Ah, essa é pesada. Segundo o lance, os repórteres no aeroporto foram direto ao ponto. Perguntaram para ele sobre a pressão de seguir os passos do Germancano e do Vegetti. Pergunta difícil para uma chegada. E a resposta dele foi surpreendente. Ele disse, sim, se Deus quiser poderei seguir esses passos. Ele não fugiu. Ele abraçou a comparação. O que isso te diz? Me diz que ele é muito inteligente ou muito bem assessorado. Ele sabe que essa comparação vai acontecer de qualquer jeito. Não tem como escapar. Não tem. Então, ao invés de fugir, o que demonstraria medo, ele transforma o fardo em meta. Ele tá falando para a torcida, eu sei o que vocês esperam, sei o tamanho do desafio e eu vim para isso. É uma demonstração de personalidade muito forte. E com ele, o Vasco fica ainda mais gringo. O lance levanta esse dado, agora são 8 estrangeiros no elenco. 8. É quase um time inteiro. Pois é. E isso não é só um número, é uma mudança de identidade. Mostra essa tendência do futebol brasileiro de buscar talentos na América do Sul, que é mais barato. Mas por dentro, cria um desafio. Como você une um vestiário com tanta gente de fora, com outros idiomas, outras culturas? A gestão desse mosaico vai ser tão importante quanto a tática. Certo. E agora os próximos passos são mais burocráticos, né? As fontes dizem que ele faz exames médicos e, se tiver tudo certo, assina o contrato. O de sempre. Sim. Mas o contexto que espera por ele não tem nada de burocrático. O lance faz questão de destacar a urgência. Amanhã, domingo, Vasco e Botafogo em São Januário. Jogo pesado. Última rodada da fase de grupos do Carioca. É um clássico que vale a classificação. O Vasco só depende de si, mas se perder, pode ficar fora. Uma eliminação que seria um desastre. E o timing da chegada dele um dia antes disso
É um roteiro de filme, você pode olhar de duas formas. Qual a primeira? Por um lado, a notícia de um reforço desse peso pode ser uma injeção de ânimo, um gás para o elenco e para a torcida antes de um jogo tão tenso. Ok, faz sentido. E o outro lado? O outro lado é que se o Vasco tropeçar amanhã, se for eliminado, a pressão em cima do Spinelli vai ser multiplicada por 1000 antes mesmo dele pisar no campo para treinar. Nossa. Ele vira, na mesma hora, a única esperança de salvação para o resto do ano. O ambiente que ele vai encontrar na segunda-feira depende totalmente do que vai acontecer no domingo. Uau. Ok, então, para a gente amarrar tudo isso, a chegada do Claudio Spinelli é bem mais complexa do que parece, né? Muito mais. A gente tem um jogador no auge, uma necessidade tática clara do Vasco, uma jogada de mercado que parece muito boa e ainda essa narrativa da sucessão dos argentinos. Exato. A minha conclusão é que o sucesso dele não vai ser medido só em gols. O grande teste vai ser a velocidade da adaptação dele. Adaptação ao estilo de jogo, você diz. Também, mas principalmente a pressão. Pressão de vestir essa camisa, de carregar esse legado dos conterrâneos dele. A aposta do Vasco é calculada no papel, mas no campo emocional ela é gigantesca. Isso tudo me deixa com uma reflexão, uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Manda. O Spinelli foi carrasco do Vasco, fez gols que eliminaram o time. Agora ele é a esperança de gols do time. Isso levanta uma questão sobre como se monta um time hoje em dia. O que é mais valioso? É investir tempo e dinheiro para formar um talento em casa, com toda a paciência que isso exige? Ou é mais inteligente ir lá no mercado e simplesmente comprar o adversário que já te provou na sua cara que sabe como te vencer? Uma ótima pergunta. Não tem resposta fácil para isso.